أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador do Universo. Pedimos a Ele para que derrame suas bênçãos e saudações ao nosso creme da criação, Nabi alayhi salatu taslim, sua família, seus companheiros e a todo crente até o último dia. Prezados irmãos, assalamu alaikum. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a orientação, ou seja, a guia do Nabi alayhi salatu taslim para a juventude. Nós hoje vamos tentar perceber um pouco qual foi a preocupação do Nabi alayhi salatu taslim para com os jovens. Por que ele sempre dava uma parte, uma porção da sua orientação para os jovens. A estratégia do nosso querido mensageiro sallallahu alaihi wasallam em fazer isso era para construir a consciência mental, física e espiritual de jovens para entender no futuro, porque os jovens de hoje serão os pais do amanhã, irão herdar as práticas, o nosso exercício, irão herdar de nós conhecimento, nossos hábitos e costumes, a nossa forma de como agimos, a nossa forma de lidar em certas situações. Então era a preocupação do Nabi alayhi salatu wassalam em construir a espiritualidade dos jovens para ter uma nação humilde. Então, quais eram um dos pontos que o Nabi alayhi salatu wassalam dava aos jovens? Então, como entender isso? Há uma passagem em que o Nabi alayhi salatu wassalam ensinava o Ibn Abbas enquanto jovem. O que o nosso querido mensageiro sallallahu alaihi wasallam dizia a ele? Ele dizia o seguinte: Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ok? Eu darei a ti conselhos. Qual dos conselhos? Ihfadillaha yahfaduka. Então, quais são esses conselhos? O Nabi alayhi salatu wassalam dizia ele ao Ibn Abbas que ihfadillaha yahfaduka. Preserve Allah subhanahu wa ta'ala, ele o preservará. Ok? Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Então, preserve Allah subhanahu wa ta'ala até que tu encontre Allah subhanahu wa ta'ala diante de ti. Por que o Nabi alayhi salatu wassalam diz isso? Isso nos faz refletir de que o Nabi alayhi salatu wassalam, a sua preocupação era de fazer com que todos nós sejamos uma nação dependente somente de Allah subhanahu wa ta'ala. A partir daquela idade, a partir de pequeno, termos a consciência de tudo que nós queremos pedir ou aquilo que nós desejamos somente vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele queria fazer com que a nossa consciência esteja ligada a Allah subhanahu wa ta'ala. Ao ponto dele ainda continuar dizendo: idha sa'alta fas'alillah. Se nós desejamos pedir alguma coisa a alguém, a primeira coisa que nós temos que fazer é recorrer a Allah subhanahu wa ta'ala. E tem vários meios, via 2 rakats, fazer intenção, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala aquilo que desejamos, ele definitivamente fará isso acontecer. E a outra parte também, no conselho do Nabi alayhi salatu wassalam, o que deixou? Diz: e se desejarmos assistência ou pedir assistência a alguém, temos que recorrer somente a Allah subhanahu wa ta'ala, não há maneira. Então é somente com ele que as coisas vão funcionar. Se nós vamos no Surah, no Coran, uma das partes onde vem Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Allah nos faz perceber esse ayat, esse versículo, que Allah subhanahu wa ta'ala, quando deseja que algo aconteça, definitivamente ele dita e aquilo acontece e fará acontecer. E não há dúvida que todo o poder supremo reside nele. Então, como é que nós devemos viver assim? Como é que podemos viver desta forma? Para termos essa consciência é necessário que a gente pegue a partir da base. E se nós, os pais, educamos os filhos a partir dessa idade, enquanto pequeno, que temos que preservar a nós mesmos, a nossa honra, para que Allah subhanahu wa ta'ala garanta a nós tudo aquilo que a gente quer. Então é necessário que vivamos dessa forma, a nossa conduta tem que ser esta, temos que ser humilde, temos que lidar com as pessoas dessa forma. Então isto vai construir o espírito da criança e ele vai crescer e vai ter essa mesma cultura, vai seguir esse mesmo costume. Então, se nós desleixarmos isso, não darmos importância nisso, teremos problema. Uma nação só de problemas, muita rebeldia, como podemos ver na nação em que nós estamos a viver hoje. Isso é fruto de quê? De desleixo dos encarregados de educação. Quando não dão atenção às crianças, hoje em dia temos crianças com mau comportamento, não só nas madares, como também nas escolas, nas universidades, em qualquer canto do mundo. Porque
falta de atenção por parte dos pais. Então, essa era uma chamada de atenção da parte do Nabi ﷺ para com os pais no cuidado das crianças. Então, outro aspecto muito importante que o Nabi ﷺ compartilhou com os jovens é a ética enquanto comemos ou bebemos ou consumimos alguma coisa. O Nabi ﷺ, enquanto jovem, perante os jovens, o que ele ensinava? Vamos aqui numa passagem de Umar ibn Salama. Enquanto criança, nós sabemos qual é o comportamento da criança ou como a criança se comporta em casa. Quando é hora de comer, vem a coisa, não tem tempo para lavar as mãos. A criança só decide, corre, pega as suas mãos, não importa se as unhas, o que está sujo. A criança pega e está a comer, está suja, ok? Então pega e come. Não se interessa de nada, não tem medo de perigo, para ele tudo é normal. Então, quando aconteceu isso com Umar ibn Salama, radiallahu anhu, o profeta chamou-lhe a atenção e disse: Ya gulam, samillah, wa kul biyaminika, wa kul mimma yalik. Nabi ﷺ aconselhou a ele a dizer que coma, enquanto você estiver a comer, mencione o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Agradeça a Allah subhanahu wa ta'ala. Kul biyaminika, coma com a sua mão direita. Wa kul mimma yalik, e coma aquilo que está na sua frente. E tem que se ver os níveis onde a criança come. Como é que senta, a sua posição. Então, muitos encarregados de educação deixam muito a desejar quando se trata desse assunto, porque quando a criança deixa lá, está muito sujo, senta de lado, come como quiser, etc. E a criança vai crescer com esse hábito. Se ele se depara com uma situação no sítio onde as pessoas sentam de forma adequada, vai achar aquilo estranho, como se fosse algo de novo mundo, uma coisa que nunca viu. Por quê? Porque em casa não teve um devido acompanhamento. Então, as coisas devem estar bem niveladas. Sentar num sítio adequado. Não a comida aqui, a criança embaixo. Ou a criança numa cadeira, a comida no chão, tem que inclinar para comer. Não é um dos bons hábitos, um dos bons hábitos que aconselhou o nosso querido mensageiro sallallahu alaihi wasallam. Se nós colocamos a comida embaixo, estamos sentados numa cadeira e temos que inclinar, automaticamente estaríamos aqui a fazer o quê? Oprimir esse mesmo corpo. Então, nós não podemos fazer isso. Inna Allah la yadlimun nas, walakin an-nas anfusahum yadlimun. Allah não oprime ninguém, mas nos oprimimos a nós mesmos. Se a gente faz isso, automaticamente estamos a oprimir o nosso corpo, fazer inclinar para uma coisa que se estivesse num sítio bem nivelado, a coisa seria outra. Então, esse é um dos aspectos que também os pais encarregados de educação devem evitar quando se trata da educação da criança. A ética, quando comemos, como é que nós temos que pegar a água, lavar as mãos, pegar a comida, rezar, comer, depois de comer, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela refeição. Então, se essa educação está com a criança desde pequena, a criança está a aprender isto. Sabe que eu tenho que mencionar o nome do Senhor enquanto eu como. Depois de comer, tenho que agradecer pela comida. Ok? E tenho que comer aquilo que está na minha frente. Olhar a minha posição, comer. Não começar lá de trás ou da esquerda. Começa no único sítio e termina. De onde começou, vai até o fim. Então, essa é uma das boas formas para ensinar as crianças. Eles vão crescer e para lá não será difícil na vida em que vão levar ou no momento em que eles estiverem ou no sítio onde eles forem. Então, se a criança aprende isso desde pequena até lá, as coisas, alhamdulillah, correm muito bem. Então, nós sabemos disso, mas não damos esse devido acompanhamento quando a criança está a comer. Nós nem queremos estar lá, não estamos lá, estamos muito ocupados e não damos essa assistência às crianças. E eles, quando crescem, dizem que não sabemos e queremos abarrotar o professor de responsabilidades. E voltamos a culpar o professor que não está a ensinar a criança isso, não está a ensinar aquilo. Enquanto nós mesmos em casa não queremos fazer isso. Esperamos que o professor faça tudo. Não é isso. Devem ser uma ajuda em comum. A criança aprende em casa, também na escola aprende. Assim as coisas vão correr bem. E outro aspecto que nós temos que considerar é a questão do bom nome da criança. Os pais às vezes não levam a cabo quando se trata desse assunto. Então, as crianças têm direito de ser dado um bom nome. Nome que dignifica, nome que traz bom significado, nome que vai de acordo com a criança. O Nabi ﷺ deixou muito bem claro quando diz, no hadith de Ibn Umar, o Nabi ﷺ diz que Inna ahabba asma'ikum ila Allah, Abdullah wa Abdurrahman. Existem bons nomes para dar à criança. Não vamos dar à criança nome de vegetais, nome de alimento. Você vai ver uma criança com o nome de cebola.
pamonha, pimenta. Então, não é bom. Esses nomes não dignificam a criança. O que é de refeição e para refeição. O que é um nome para dignificar a criança tem que se dar um bom nome. Ok? Tem bons nomes segundo a Sunna. Tem Abdullah, servo de Allah, Abdurrahman, servo do compassivo. Ok? Então são bons nomes para dar à criança, porque esses nomes podem dignificar na vida da criança enquanto ele convive na sociedade em que está inserido, né? Então, e outro aspecto também é a questão da educação da criança. Como é que nós temos que educar a criança? Então, a educação da criança muitas das vezes não é bem recebido. Nós sabemos que a criança tem que ser educada, mas às vezes o fator tempo, o fator desculpa, o fator cansaço, o fator preguiça fala mais alto. Por que eu digo isso? As crianças, quando têm sua idade para ir à madraça, não têm sido dado um devido acompanhamento. Por quê? Porque as crianças, os pais consideram a criança sendo muito criança, que só devem ser acordados cedo para a escola e não para a madraça. Enquanto as coisas deveriam estar sempre juntas. Então, essa é uma das partes, um dos fracassos dos encarregados de educação, que por sua vez irão responder no dia de Qiyamah. O nosso querido mensageiro deixou claro quando disse que que todos vocês têm responsabilidades, e serão responsabilidades por essas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala incumbiu sobre os pais. Então, uma das coisas é a educação dos filhos. O nosso querido mensageiro diz que as crianças, quando tiverem seus 7 anos, devem ser levados a madaris. Mas no tempo em que nós vivemos, já é normal levar uma criança com seus 5 anos, 4 anos, começar já a aprender esse ambiente, o salat, etc., conviver com outras crianças para crescer nesse ambiente. Então, quando tem os seus 10 anos, tem que já forçar, se possível, até puxar, dar um puxão, para que a criança dê importância aos estudos. Isso é para quê? Saber a importância do estudo enquanto é pequeno, porque se não são dados esse acompanhamento, vamos ter problemas como nós podemos ver na vida em que nós vivemos. Há muitas crianças que não dão importância nos estudos, saem de casa para a escola, não sabem porque vão estudar, não sabem porque vão para lá, não sabem porque estão na escola. Por quê? Porque o pai se calhar não explicou, só sabe que meu pai tem que pagar mensalidade, sabe que meu pai tem que pagar provas, sabe que meu pai tem que comprar uniformes, sabe que meu pai tem que comprar livros, mas não sabe porque está lá na escola. Ok? Então as crianças também precisam ser ensinadas em casa esses valores, esses princípios. As crianças devem ter desde casa para lá, que é para não ter um futuro devastador. Se as crianças são bem educadas enquanto é pequeno, teremos um futuro melhor. Então, são um dos aspectos, existem vários, mas devido ao tempo nós não vamos alongar. São esses pontos que Nabi alayhi salatu wassalam inspirou a juventude. Espero que isso sirva de lição para nós e levarmos disso como recordação e implementar nas nossas casas e darmos um devido acompanhamento para construirmos o espírito dos nossos filhos. Assalamu alaikum.